Bom dia, bom dia! Olha aí, o frio chegou, hein? Chegou o frio, hein? Graças a Deus, né? O frio tá chegando aí e nós estamos aí alegres e felizes por causa deste frio. Amém. Glória a Deus. É isso aí, nós vamos já entrar com a notícia do dia. A notícia do dia lá no Facebook, né? Você que está nos acompanhando aí no Facebook, bom dia, com muita alegria. Segunda-feira, hoje, dia 8 de julho de 2019. E o tema hoje é: cresce o número de conversões e batismos no sudoeste da Ásia, diz missionários. Olha só que coisa maravilhosa, hein? O número de cristãos aumentando lá na Ásia. E é o que nós vamos estar falando agora, comentando, né? O frio chegou aqui em Trindade, hein, gente? Olha só, desde sexta-feira já aquela temperatura, nós estamos passando umas noites assim muito frias, realmente. Não lembro de quando eu estou aqui, né, de ter passado um frio assim, mas o frio chegou em Trindade. Isso quer dizer que a oração funciona. Nós temos orado para que Deus estabeleça, né, equilibre o clima em todo o Brasil aí, que o clima seja equilibrado. Tem lugares que chove muito, tem lugares que é muito quente, tem lugares que não chove. Nós temos orado pelo clima e nós temos vivido aí uma mudança de clima aqui em Trindade. Olha só que interessante. Pera aí, deixa eu tirar esse barulho aqui. Pera aí, barulho, pronto. Senão o pessoal fica mandando a mensagem, eu estou fazendo pelo celular. Amém. Vamos lá então falar com o pessoal da rádio também. Glória a Deus, Rádio MCM, rádio que toca as nações, tocando o seu coração. Estamos ao vivo também lá no Facebook. Você que está nos acompanhando você que está nos acompanhando pelo aplicativo no celular, você que está nos acompanhando pelo site www.radiomcm.com. Nós estamos também agora ao vivo com a nossa live lá no Facebook, o Facebook oficial da rádio. Vai lá que nós já vamos começar a dar a notícia do dia. E o tema da notícia do dia é: cresce o número de conversões e batismo no sudoeste da Ásia, diz missionários. Amém. Glória a Deus. E glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Então, bom dia para você que vai estar nos acompanhando nessa live aí em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Você de outros países que sempre tem nos acompanhado também, né? Até da África, da Europa. Um bom dia com muita alegria. E vamos aí para a notícia do dia. Cresce o número de conversões e batismo no sudoeste da Ásia, dizem missionários. Vamos lá. William e Nancy Potter são missionários ligados ao Conselho de Missões Internacional e servem no sudoeste da Ásia. Eles contam que os batismos de novos convertidos mostram que tem havido um crescimento geracional de cristãos em sua área de atuação missionária. O casal conta que está acontecendo um crescimento geracional, o que significa que pessoas que se convertem levam outras pessoas a Cristo, que depois levam outras pessoas. Eles dizem que esse tipo de discipulado começou há 18 anos, quando começaram com Arikel e seu marido Sean. Enquanto os Potter os discipulavam e davam a eles uma visão para a implantação de igreja, o Senhor deu a Ari e a Sean um coração para levar o evangelho a uma área que fica a 8 horas de distância. Nancy conta que o ministério de Keo foi lento no início. Levou 8 anos para o início da primeira igreja e depois mais alguns anos para começar uma segunda igreja. Mas os Keo passaram a discipular e batizar novos crentes, e estes
fazem o mesmo com outros crentes. Aproximadamente 60 cristãos foram batizados recentemente em uma parte do país. Os Porters dizem que estão testemunhando um efeito dominó discipulador. Eles discipulam os Kel e membros de sua comunidade passaram a discipular outras comunidades. Opa, caiu aqui o negócio, espera aí. Continuando, agora o crescimento da igreja está se expandindo muito além de seu alcance. A visão do casal, a partir desses discípulos, é ver igrejas começando em 10 mil aldeias não alcançadas em todo o país. Os Potters recentemente testemunharam uma terceira geração de crentes sendo batizados em uma igreja onde eles estão conectados há muitos anos. O casal diz que tem orado por mais testemunhos de crentes que eles não conheceram pessoalmente. Por isso, significa que o evangelho está se espalhando por todo o país. O desejo dos Potters é que haja um dia em que todos naquela nação do Sudoeste Asiático tenham ouvido o nome de Jesus. Amém? Os nomes foram alterados por segurança. Então nós vemos um país lá no Sul da Ásia, onde um casal de missionários começou um trabalho ali de implantação de igreja, e notem que eles levaram 8 anos para ver um resultado, 8 anos para ter um resultado do trabalho que eles começaram a fazer naquela nação. E o trabalho de missões é assim. Muitas pessoas pensam que fazer missões é você sair do seu país e ir no outro país e em 1 mês, 2 meses você vai ter tudo concluído e você vai viver. As pessoas vão olhar para você, vão sorrir para você, vão te agradecer. Só que a verdade, a realidade da obra missionária é que muitas vezes, quando você chega num lugar, muitas vezes você é mal recebido. Você tem que ter convicção do seu chamado, convicção do porquê você está naquela nação, porque os resultados muitas vezes vêm de médio a longo prazo. Realmente o trabalho missionário em algumas nações é muito difícil, porque você tem que ter um tempo ali de oração, fazer, como nós falamos, um altar de oração naquele lugar, colocar os pés, orar, interceder, clamar, até que Deus prepare pessoas para que você possa então estar compartilhando o evangelho. Muitas pessoas acabam se frustrando na obra missionária porque elas querem um resultado muito rápido. E o motivo também de igrejas que não investem em obras missionárias é isto, porque as igrejas são imediatistas. Realmente, hoje em dia, nós vemos no Ocidente, as igrejas são imediatistas, elas querem resultados imediatos. Então uma pessoa vai abrir uma igreja aqui no Ocidente, ou no Brasil, escolhe uma localidade, abre ali, e ela quer que em 6 meses aquela igreja já tenha 100 membros, já esteja já abrindo outros pontos de pregação e assim por diante. E quando se vai então para as nações, as igrejas daqui cobram o mesmo resultado dos missionários lá nas nações. Só que o resultado não é o mesmo, então há uma frustração, então as igrejas deixam de investir na obra missionária, porque as igrejas acham que não é viável investir em obra missionária. Então nós vemos igrejas hoje em dia que não querem saber de obra missionária. Elas acham que é gasto, porque elas não têm o entendimento que o missionário está indo por uma nação que há anos, milhões de anos ali, desde quando começou aquela nação ali, ela está debaixo de uma ação demoníaca. Então as pessoas estão presas pelos grilhões do inferno, e só com um tempo ali de oração, de testemunho, é que as pessoas vão começar a abrir o coração então para ouvirem do evangelho, para então terem a sua vida transformada pelo amor de Cristo. E se a igreja manda ao missionário e quer um resultado imediato, a igreja vai se frustrar, vai cobrar o missionário não vai dar o resultado esperado, vai se sentir frustrado. Em alguns casos que nós já sabemos e acompanhamos,
igrejas que abandonam o missionário no campo, igrejas que cobram resultados dos missionários, pessoas que investem nos missionários e vão para os pastores e falam assim, aí o missionário não está fazendo nada, e o missionário está lá fazendo passeio turístico, está só passeando, nós aqui trabalhando, dando dinheiro, ele passeando lá. Então o diabo começa então a incitar pessoas para colocar em descrédito a obra missionária. Que nós vemos que esse casal aí, os Potter, que nós temos aí os nomes fictícios, né? Eles levaram 8 anos para ver um resultado, mas a partir do momento que o resultado começa a vir, então todo aquele tempo de choro, de oração, né? Aquele tempo que eles tiveram com aquele casal, então começou a vir como um efeito dominó. E pessoas então começaram a receber o evangelho e pessoas começaram a ser batizadas. Então, hoje, um testemunho desse é muito bonito. Você chegar numa igreja e você dar um testemunho, como nós estamos falando, olha, na Ásia, o país do sul da Ásia, lá está crescendo com um efeito dominó. O último batismo foi mais de 60 pessoas. As pessoas falam, então vamos lá, e querem ver o mesmo resultado, e não é assim. Não contam os anos passados, que foram anos de plantação. Foram anos em que prepararam a terra em oração, em clamor, que passaram dias ali difíceis, que não viram resultado algum, mas perseveraram até chegar ao resultado. A obra missionária é assim. Se nós formos enviar um missionário e falar assim, você vai hoje, daqui um mês, nós queremos X de resultado, nós estamos enganados, porque tem que ser de acordo com Deus. Então o missionário tem que ser preparado, tem que ser uma pessoa madura, preparada, uma pessoa experimentada em Deus, para que ele possa ir para um local e para que ele possa dispor do tempo que for necessário, para que Deus comece então a tocar aquela nação. E o tempo que for necessário dele estar ali, ele tem que ter a maturidade de saber que é tempo de oração, é tempo de clamor, é tempo de plantar, de semear, para que depois possa vir a colheita. E muitas vezes esses missionários que passam anos no campo ali semeando, plantando, não é eles que vão colher, depois vão vir outros que vão colher. Então é necessário ter esse entendimento do reino de Deus, entender o reino de Deus, entender como as coisas acontecem. E as igrejas não têm esse entendimento, então poucas igrejas têm investido na obra missionária. Por quê? Porque entrou um entendimento errado na igreja, de que a igreja tem que mostrar resultado, de que o pastor tem que ser um popstar, mostrar resultado, e que se não dá resultado, então tem que trocar pastor, põe outro para dar resultado. Entrou um humanismo na igreja, que começou a ser um gerenciamento humano e não uma direção do Espírito Santo nas igrejas. Então muitas igrejas estão andando debaixo de um gerenciamento humano, e o Espírito Santo não está mais conduzindo muitas igrejas. Isso é muito sério que eu estou falando. Muitas igrejas, podem ser igrejas grandes, igrejas que as pessoas vão ver até alguns dons ali, mas essa igreja já não é mais dirigida pelo Espírito Santo, mas gerenciada humanamente. Isso é muito sério. Por isso que essas igrejas não se interessam em obra missionária, porque elas querem status. Então, quando você vai falar com pessoas ou pastores dessas igrejas, então eles olham e eles não entendem, porque eles acham que eles têm um status, que eles já estão, têm um sucesso ministerial, e a obra missionária não faz parte do chamado dele. Mas só que o Senhor Jesus Cristo falou, olha, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Quem crer e for batizado será salvo. Então o Senhor Jesus, ele deixou um ide para a igreja. A igreja, ela não foi feita para crescer para dentro para si só, mas a igreja, ela foi feita para expandir o evangelho, para levar o evangelho a outras nações da terra. Então, é esse o papel da igreja. Então é a sua obra missionária. E esse testemunho que nós vamos estar colocando agora no Facebook também traz esse entendimento.
O entendimento de uma pessoa que ficaram 8 anos para poder então ver o resultado do trabalho missionário que eles estavam fazendo naquela nação. E muitas vezes nós queremos um trabalho, obrigado, queremos um trabalho aí que em 1 mês, 2 meses já colhamos resultados, os mesmos que esses aí levaram 8 anos para colher. E por isso que nós sempre falamos aqui na MCM, o pastor José sempre deu essa orientação, o pastor Jonathan também tem dado essa orientação, que a primeira coisa que o missionário vai fazer quando chegar numa nação é um altar de oração em primeiro lugar. Segundo lugar é amar vidas. Então são duas coisas que a igreja tem que entender e a pessoa que vai ser enviada tem que entender. A primeira coisa a ser feita é um altar de oração. E a segunda coisa é amar pessoas. E amar pessoas é você amar incondicionalmente. É você amar sem esperar um resultado. Porque nós temos criamos uma expectativa de um resultado. Então, quando nós cuidamos de alguém, falamos do evangelho para alguém, levamos alguém na igreja, nós temos a expectativa de um resultado, de que aquela pessoa mude da maneira que nós queremos, que nós achamos que ela tem que mudar. E não é desse jeito, porque se nós criamos expectativas em cima das pessoas, nós vamos sempre ser frustrados e nós vamos acabar fazendo como muitas pessoas fazem. E acabam dizendo que essas pessoas que não correspondem à expectativa, então diz: não quer saber nada de Deus, essa pessoa não quer saber de Deus. Se ela quisesse, eu orei por ela, levei ela na igreja, eu li a Bíblia para ela e ela nem quis nada com Deus. E não é assim, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que estar conectados com o Espírito Santo, temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. E o enviado, o missionário, ele tem que ser sensível ao Espírito Santo quando ele está numa nação. Para fazer um altar, para amar as pessoas sem criar uma expectativa, mas entender que o resultado quem vai dar é Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero agora então orar com você. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos, Pai. Louvamos o teu nome. E no nome santo do teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós oramos pelos missionários, Pai, que estão no campo. Que o Senhor lhes dê graça, que o Senhor os abençoe. Deus, que o Senhor tire toda expectativa humana dos corações dos homens. Oramos pelas igrejas, Pai. Também que tem, Senhor Deus, uma expectativa, Pai, com relação à obra missionária. Deus, que tudo seja conduzido pelo teu Espírito, Senhor. Que as expectativas humanas caiam por terra e que nós possamos aprender a esperar o tempo certo do Senhor para cada coisa, Senhor. Trabalha, Senhor Deus, na igreja brasileira, Senhor. Senhor, levanta, Senhor Deus, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, com entendimento e discernimento para conduzir a igreja nesses dias, para poderem entender o chamado missionário e enviar missionários, Pai, e entender o tempo para cada coisa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Oramos pelo Brasil, oramos pelo governo dessa nação. Que o Senhor abençoe, Pai, esta nação. Que caiu por terra o principado da corrupção, da prostituição infantil, da mentira e do engano, Senhor. E Deus, abre as portas, Senhor Deus das nações. Libera, Senhor Deus, os vistos e os passaportes para os nossos missionários, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoa os missionários de base, Senhor. Guarda o lar, a família de cada um, dá suprimento para cada um deles. Os diretores, Pai, guarda o coração, Senhor Deus, de cada um. Abençoa o pastor Jonathan, a pastora Raíssa. Abençoa o pastor José Rodrigues, a pastora Lili, os seus familiares, Pai. Cobre com teu sangue, Senhor. E nos abençoa nessa programação, Senhor. É o que nós oramos nesta manhã de segunda-feira, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, hoje nós falamos um pouco só para entendermos, diante dessa notícia,
entendemos o tempo para que as coisas possam acontecer na obra missionária, amém? Então você que está na rádio agora, nós vamos deixar você com mais uma seleção de louvores e daqui a pouquinho nós voltamos na Rádio MCM, a rádio que toca as nações, tocando o seu coração. Glória a Deus, amém? E você que está nos acompanhando nessa live, né? Queremos te agradecer nessa manhã de segunda-feira pela sua participação. Que Deus te abençoe. Se você tiver o desejo de estar compartilhando essa live, esteja à vontade. Lembrando que nós está acontecendo nesse momento a Escola de Libertadores, que vai até o dia 19 agora de julho, e já em agosto, do dia 5 ao dia 9 de agosto de 2019, nós teremos um encontro de pastores lá em Caldas Novas, e você pode ter mais informações no site www.mcmpovos.com, que é o site oficial da MCM, ou você pode ligar para o número 35057872 DDD 62, falar com o setor de unidade, ou então falar com a missionária Rose, né, que está cuidando das vagas, né, das inscrições para o encontro de pastores lá em Caldas Novas. Vai ser no Hotel Golden Dolphin. Quem esteve lá o ano passado já conhece a estrutura, sabe como é que é, uma bênção, e nós esperamos por você também, amém? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Como nós estamos aí nesse tempo de Escola de Libertadores, então provavelmente amanhã nós não teremos aula com o pastor José Rodrigues, então nós vamos ter a programação aqui no rádio às 10 horas da manhã, amém? Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um bom dia com muita alegria. Tchau, tchau!